Então, olha, a gente vai continuar hoje, então, com ligações químicas, tá? E hoje nós veremos as ligações metálicas. Então, só para a gente fazer um repeteco, né? Eu tinha falado das ligações interatômicas e das ligações intermoleculares, né? Então, a gente tem as ligações interatômicas, que são as ligações entre átomos. Então, a primeira que nós vimos na aula passada foi essa, né? A ligação iônica, onde eu estou mostrando com o meu cursor. Lembra que na ligação iônica, os átomos, eles ficam todos juntinhos, né? Colados assim, só que eles ficam colados de uma maneira geométrica, de uma maneira ordenada, tá? E esse ordenamento, ele faz com que os materiais feitos de ligações iônicas, eles sejam extremamente rígidos, né? Eles são extremamente duros, e eles têm um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição. Essas ligações são extremamente fortes. E essas ligações, elas se dão por meio de uma transferência de elétron, tá? Então, ligações iônicas é sempre entre um metal e um ametal. Então, olha aqui em cima, ó, onde está meu cursor. O metal, ele perde elétron e esse elétron é absorvido pelo ametal. Quando isso acontece, o metal fica positivo e o ametal fica negativo, né? Porque ele ganhou elétron. Aí existe uma atração eletrostática. E aí um fica bem grudado, bem firme no outro, tá? A ligação iônica, como eu já tinha dito, é a ligação mais forte que tem, né? Então, um exemplo de materiais com ligações iônicas são os materiais cerâmicos, tá? Materiais cerâmicos, se eu pegar a pia lá da cozinha, né? A pia de mármore, você pega o vaso sanitário, todos esses materiais, né, eles são feitos de ligações iônicas, tá bom? Então, hoje nós vamos ver, diferentemente, as ligações metálicas. Nas ligações metálicas, o que a gente vai ter? Metal. Os metais são presos em metais, tá? A primeira pergunta que os alunos me fazem é o seguinte: como é que o metal vai ficar preso no outro se os dois são positivos, né? Metal não perde elétron? Perde. Ele, quando perde elétron, não fica positivo? Fica. Então, como é que os metais eles se atraem e não se repelem, né? Porque, na verdade, esses elétrons que os metais começam a perder, eles começam a formar uma nuvem ao redor dos metais, né? E ao redor dos átomos. E essa nuvem de elétrons, ela serve como se fosse uma cola, tá? Então, olha, você tem aí os elementos metálicos, faz de conta que cada bolinha azulzinha dessa é um metal. Os metais têm características de perder elétrons. Eles naturalmente perdem elétrons, tá? E no que eles vão perdendo elétrons, esses elétrons começam a circular no entorno desses elementos metálicos, tá? E aí, o que acontece, né? Como eu falei, forma-se o que a gente chama de mar de elétrons. E essa nuvem eletrônica, né, essa nuvem de elétrons, ela meio que cola um átomo metálico no outro átomo metálico. Então, é por esse motivo que você tem uma liga metálica, por exemplo, né, uma liga, né, de um metal com outro, e eles conseguem se manter unidos por conta desse mar de elétrons, tá? Essa movimentação de elétrons que fica ao redor deles, tá bom? Agora, veja só, por exemplo, como eu falei para você, isso aqui é um exemplo de uma barra metálica, né? Então, você tem lá os elementos metálicos, são as bolinhas azuis, eles perdem elétrons, então eles ficam positivos, e esses elétrons ficam lá alucinadamente percorrendo entre os átomos. Então, isso mantém os átomos unidos. Mas você pode fazer o seguinte: se você pegar essa barra metálica e você ligar ela numa corrente elétrica ou submetê-la a um campo elétrico, o que vai acontecer? Num campo elétrico, você vai ter um polo negativo e um polo positivo. Aí, Júlia, todos os elétrons eles vão fluir por esse campo elétrico. Isso significa o quê? Que os elementos que são, os elementos não, os materiais que são feitos de ligações metálicas, eles fluem, né? Eles são capazes de fluírem com os elétrons, ou seja, eles conduzem eletricidade.
tá? Então, se você passar um fluxo de eletricidade, ele já tem elétrons circulando, né? Então, se você colocar um campo elétrico, os elétrons vão seguir esse campo elétrico. Não só os elétrons da barra ou da liga metálica, como os elétrons que estão vindo de fora. E eles fluem por essa barra metálica, tá? Então, por conta dessa nuvem de elétrons que existem, né? Os materiais feitos de ligas metálicas, eles são excelentes condutores de corrente elétrica, né? Então, uma barra de alumínio, por exemplo, né? Você não vai fazer isso, mas você encosta no fio, você toma um choque. Uma barra, por exemplo, de ferro, né? Encosta ali na tomada, no fio desencapado, você vai tomar um choque, porque esse material metálico conduz eletricidade, porque já tem um movimento de elétrons lá dentro, tá? E a gente sabe que corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons. Agora, da mesma maneira que ele conduz eletricidade, ele também pode conduzir calor, tá? Então, materiais ou substâncias compostas de ligações metálicas, elas também conduzem energia térmica. Elas também podem conduzir calor. Você sabe disso se você, por exemplo, colocar uma panela no fogão e depois você tentar pegar essa panela com a mão. Você vai ter uma queimadura, né? Porque a panela ela vai conduzir o calor ao longo de todo o corpo metálico dela, né? Então ela conduz. Agora, é diferente de você pegar um material cerâmico, por exemplo. Se você pegar um pedaço vamos supor, um vaso sanitário, e você começar a aquecê-lo por baixo, se você colocar a mão em cima dele, ele vai estar frio, porque o material cerâmico não conduz energia térmica, tá? Agora, o material metálico, sim, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto, Julia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo. Então, tá beleza. A Karina já chegou, não? Acho que não, né? Ainda não. E, Karina. Então tá bom. Então vamos continuar. Muito bem. Então, olha, uma outra característica de compostos, né, formados por ligações metálicas é que eles são maleáveis, tá? Nós tínhamos visto na aula passada que as ligações iônicas são extremamente fortes, né? Agora, essa ligação metálica, eu falei para vocês que você tinha lá uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons, ela atrai um metal no outro, mas ela não é tão forte quanto a ligação iônica. Então, o que você pode fazer com o metal? Você pode entortá-lo. Você pega uma colher, por exemplo, você pega a colher, você entorta, tá? Então, você consegue entortar uma colher, você consegue entortar, dependendo da força, uma chapa, né? Se você pegar, por exemplo, um bastão de alumínio, com um pouquinho de força, você consegue entortar esse bastão de alumínio, né? Porque os metais, essa ligação metálica não é muito forte, tá? Então, os metais, como a ligação metálica não é muito forte, eles têm essa característica de maleabilidade. E essa maleabilidade, ela é tão grande que você pode, por exemplo, transformar o material numa chapa, né? Você pode transformar num lingote, né? O lingote seria uma barra, como está aí no desenho, né? Essa uma barrinha assim, num sentido retangular. Então, você pode formar um lingote e se você colocar numa prensa, você transforma esse metal numa chapa, né? Então, essa característica tem, porque quando você exerce uma pressão sobre as moléculas, né? Sobre as moléculas não, sobre os átomos metálicos, você consegue mudá-los de posição, porque a ligação deles não é tão forte. Então, você consegue modificar a posição deles e, por conta disso, você pode moldar o material metálico, tá? Agora, uma outra característica também dos metais, qual que é? É a ductibilidade, tá? O que é ductibilidade? Você já fez isso na sua vida, todo mundo já fez, né? Quando você está mascando um chiclete, por exemplo, quando a gente é criança, a gente masca chiclete, aí você pega o chiclete na boca e estica, né? Você prende ele no lábio e estica ele com a mão, né? Essa capacidade de você esticar o chiclete, a gente chama isso de ductibilidade, tá? E os metais, eles têm essa característica. Se você aquecer bem o metal,
né, até próximo do ponto de fusão, até quase ele começar a derreter, você pode pegar esse metal e você consegue puxá-lo, você pode formar um fio, né, com esse metal. Quer um exemplo disso? Ligas de cobre, por exemplo, né? As fiações elétricas que nós utilizamos, elas são feitas de materiais metálicos, né? Por conta dessa característica de ductibilidade. Você pega o material, você consegue esticá-lo até ele formar um fio, tá? Então, a maleabilidade, né, é a capacidade de você dobrar ou de você transformar o material numa chapa, e a ductibilidade é a capacidade de você esticá-lo, tá? Agora, veja, materiais metálicos, né, eles têm um alto ponto ou uma alta temperatura de fusão e de ebulição também. Mas os materiais iônicos, de ligações iônicas, o ponto de fusão e ebulição é muito maior, porque as ligações são mais fortes, tá? A ligação metálica, ela é um pouco mais fraca do que a ligação iônica, tá? As temperaturas de fusão e ebulição, elas são altas, mas não tanto quanto os materiais iônicos, né? Formado por ligações iônicas. Agora, que tipo de materiais que nós podemos encontrar ligações metálicas, tá? Então, por exemplo, se você tiver aí alguma joia, né, formada que você comprou e que é de ouro, né, ela não é de ouro puro, tá certo? Por quê? Porque o ouro puro, ele é extremamente macio, ele fica muito mole. Então, o que que a gente faz, né? Geralmente você mistura o ouro com alguma outra liga, com algum outro metal, aliás, formando uma liga metálica. Aí a tua peça de ouro, ela fica rígida, tá? Geralmente costuma misturar ouro com prata ou mistura ouro com cobre, tá? Então, às vezes, né, não sei se você já teve essa oportunidade, a gente visita museus e tem joias muito antigas da época de Roma, né? Às vezes até antes, né? E você vê aquelas chapinhas de ouro que as mulheres usavam naquele período, e elas são extremamente macias, porque eles usavam ouro puro, né? Agora, hoje em dia, quando você pega uma peça de ouro e ela é rígida, um anel, por exemplo, uma aliança, é porque ele está numa liga metálica, tá? Então, a outra liga metálica que é famosa é o bronze, que é uma liga feita de cobre e estanho, e essa liga é conhecida desde a Idade Antiga, né? Então, os povos antigos aí, pré-romanos aí, gregos, eles já usavam materiais de bronze, né? Uma outra liga que é antiga, que essa foram os romanos que inventaram, foram o latão, que é uma liga metálica de cobre e zinco. Quando você vai no supermercado, todas as latas que você vê lá, aquelas latinhas de milho, aquelas latas, né, de alimentos, elas são feitas de cobre e zinco. É o mesmo material que os romanos usavam para fazer as armaduras, né, as espadas deles, tá? Depois você pode ter uma amálgama, que é quando você pega mercúrio e você mistura com outro metal, né? Tipo os garimpeiros que pegam mercúrio metálico, que é um líquido prateado, né? Porque ele é um metal líquido à temperatura ambiente, e você mistura ele com outro metal. Ele, na verdade, o mercúrio, ele consegue atrair outros metais e forma uma liga, que a gente chama de amálgama, porque é uma liga líquida, tá? Um outro exemplo de liga metálica é o aço, tá? A gente chama aço de liga de ferro-carbono, tá? Então, basicamente, o aço é uma liga metálica feita de ferro, na sua maior parte, e um pouco de carbono. Eles têm alguns outros metais também, às vezes para deixar um pouco mais rígido, ou que nem o aço inox, né? Que você agrega outros metais para ele fica mais resistente à corrosão e por aí vai, tá? E por último, quando alguém vai dar algum ponto de solda em alguma, você vai juntar um metal com outro, né? E se dá aquele ponto de solda, o líquido, né? Que ele se funde ali, né? Para juntar um metal com outro, a solda é feita de chumbo e estanho, tá? Então esses são exemplos de ligas metálicas, né? Que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, quase, né? Com exceção da amálgama aí, que ninguém fica garimpando ouro. Mas com exceção dessa aí, praticamente todas as outras a gente tem contato hoje em dia. A gente usa muito bronze como elementos de decoração, né?
tão lustres, né? Algumas maçanetas de porta, né? A gente usa de bronze até hoje. E esses elementos, então, são todos metálicos e eles se unem por essa nuvem de elétrons que eu falei, tá?